24 horas, primeiro Bola na Web de 2015, um feliz ano novo a todos os internautas. E hoje temos várias novidades dentro do nosso programa. Primeiro eu quero agradecer muito pela paciência, o companheirismo, todo o trabalho realizado, ao Edivaldo Silva, pelos primeiros 6 meses do Bola na Web. Foi muito gratificante voltar a trabalhar ao lado dele. E dou as boas-vindas agora ao meu novo companheiro Leonardo Caringo. Bem-vindo, Léo, à equipe. Obrigado, Tiane, eu que agradeço. Também gostaria de agradecer ao Denis Moraes, que está nas imagens, e a Mayra, que é a esposa do Denis, todos aí pela oportunidade. A você é uma grande honra estar apresentando o Bola na Web a partir de agora ao seu lado, e também ao grande Edivaldo Silva, o grande amigo Edivaldo, que brilhantemente esteve com você no ano passado. E se o Edivaldo saiu, né, Tiane, a gente lamenta, mas por outro lado a gente fica feliz, porque coisas boas aí estão acontecendo ao Edivaldo que impossibilitam ele de estar participando do Bola na Web, mas espero substituí-lo à altura, ou pelo menos chegar perto. Eu conversei com ele recentemente, estávamos brincando sobre isso, mas realmente é uma grande honra estar participando do SP 24 Horas, do Bola na Web. Tem muita coisa interessante pra gente neste ano de 2015, né, Tiane? Exatamente. Começando, por exemplo, nossa primeira edição de 2015, agora com o meu novo companheiro, o Léo, né, o Leonardo Caringo, nós também teremos programas itinerantes. Nós teremos cada semana, o programa será ao vivo de um lugar diferente. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, como diria o jornalista JJ Belani, nos altos da Rua 13 de Maio ou na Rua Girassóis, depende de qual sentido você vê na cidade. Aqui na Toca do Leão da 13, para ser mais preciso, estamos dentro da sala de imprensa. E ao nosso lado, o meu e do Leonardo, estão o técnico do União Barbarense, o Scarpino, e o presidente Dário Furlan, que ele gostou tanto de participar, que ele voltou já desse ano. É porque ele deu vários chapéus na gente, né? Porque teve alguns problemas, né, Dário, que não dava para incompatibilidade de agenda, e agora ele achou tão legal o programa que ele voltou já no primeiro, né, Dário? Muito obrigado, Dário, muito obrigado por abrirem esse espaço para que nós possamos fazer o nosso programa daqui. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar participando pela primeira vez. Esperamos aqui, né, estar conversando, batendo papo, esclarecendo algumas coisas já nesse início do trabalho. Presidente, boa noite. Boa noite aos internautas, um bom ano a todos. E você está me coordenando aí, ó. Já começou o ano coordenando, né? Eu estive no programa de vocês lá, depois foi a gente teve uma entrevista também no aniversário do União de 100 anos, e agora aqui, então, olha. Tá vendo? Gostou? 3 vezes aí, praticamente 3 vezes, então estamos dentro do padrão. Mas é sempre um prazer, e a gente espera que vir mais vezes, fazer esse tipo de coisa aqui dentro do clube. A gente já preparou a sala exatamente para isso, para que mais órgãos de imprensa venham ter essa oportunidade de poder transmitir daqui diretamente da Toca do Leão, da nossa casa. Legal, até porque a sala de imprensa do União Barbarense está diferente. A gente conversou logo que chegamos aqui, não totalmente diferente, mas a gente já vê reformas foram feitas em alguns setores, não só da sala de imprensa, como também de todo o clube do União Barbarense. O trabalho está sendo feito com essa nova parceria, que daqui a pouco o Dário vai comentar com a gente sobre esses novos parceiros, sobre as parcerias infelizmente fracassadas que passaram recentemente pelo União Barbarense. O Dário pode falar em relação a elas também. Enfim, não muita coisa, porque o torcedor nem gosta de lembrar dessas parcerias, mas o fato é que realmente o clube, o União Barbarense, está passando por uma nova fase. Está sendo reformado, o gramado está sendo reparado, o estádio, tudo indica, será liberado. Inclusive, pouco antes de começar o programa, eu e a Tiane estávamos brincando com o Dário. Dário disse que está com a cabeça cheia de questões a serem resolvidas ainda antes da estreia do União, que é dia 31, aqui mesmo em Antônio Guimarães contra o Oeste. E a gente disse para o Dário que a gente vai encher ele de perguntas, então, para que ele possa esvaziar a cabeça, compartilhando com você, telespectador, unionista apaixonado que está nos assistindo nesse momento, né, Tiane? Exatamente. Então vamos começar com dentro de campo, com o Rui, porque o Rui também tem os compromissos dele, vai ter que viajar agora, teve uma entrevista. Então nós começamos com o técnico Luiz Carpino para falar da montagem do elenco, como será esse primeiro jogo. Tem jogadores já suficiente, já
tem um time montado, Rui? Tem, a gente contratou aí bastante atletas, né? Segurou muito pouco daquilo que a gente fez no trabalho da Copa Paulista, e a gente fez algumas contratações. A gente ainda está na pendência ainda aí de definir a contratação de 1 ou 2 atacantes, para que a gente possa aí, pelo menos a princípio, fechar essa primeira fase de contratações. Mas a gente já está aí com o trabalho um pouco já adiantado, já temos aí uma formação básica da equipe que a gente pensa em iniciar o campeonato com ela. Eu acho que nos próximos dias nós teremos aí os jogos treino, que vai nos dar aí mais parâmetros para que a gente possa fazer aí um trabalho, se Deus quiser, um trabalho também que está sendo feito muito bom fora de campo, a gente consiga também fazer dentro de campo, conquistando resultado e buscando o objetivo principal, que é o acesso à primeira divisão. Agora, Rui, você citou os jogos treinos, né? Hoje, se não me engano, o União teria um contra o Audax, acabou sendo cancelado pela equipe do Audax, e tem um contra o Primavera, às 10 horas da manhã, no próximo sábado, aqui mesmo em Antônio Guimarães. Perguntei ao Dário antes do início do programa, ele pediu para questionar você, que é o professor ali dentro de campo, há já algum outro jogo treino agendado? Quantos jogos ainda serão realizados antes da estreia no dia 31? Nós temos esse jogo contra o Primavera no dia 17, dia 21 a gente vai um contra o 15 no Barão às 16 horas e no dia 24 nós vamos fazer o último jogo treino contra o Atibaia aqui no nosso estádio, que seria o último jogo treino antes do início da competição. Pessoal que ainda não conhece o Rui Scarpino, a gente, claro, antes de apresentar o programa, a gente tem que conhecer o máximo possível do entrevistado. Eu estava puxando algumas informações hoje do Rui Scarpino. Você tem uma história muito legal em duas equipes em especial, né, Rui? No Motoclube do Maranhão e também no Ituano. No Ituano você teve 4 passagens e no Motoclube 2 passagens. Você viveu aquela fase de ouro, começando pelo Ituano, de 2002, né, conquistando o Campeonato Paulista, conquistando alguns resultados bem interessantes. Queria que você falasse da sua carreira de uma maneira geral, para quem ainda não te conhece e quer passar a te conhecer melhor a partir de agora, e também falasse sobre essas experiências no Ituano e no Motoclube em especial. Então, o Motoclube foi a equipe, né, onde eu encerrei a minha carreira como profissional, como atleta, e comecei o primeiro trabalho meu ali como treinador. No ano seguinte eu vim para São Paulo, para o Ituano, onde eu fiquei praticamente 3 anos e meio, onde a gente teve ali o acesso, junto com o grupo, a primeira divisão, depois o título paulista em 2002, e em 2003 a gente conseguiu aí o título brasileiro da Série C. Então foi um trabalho muito bom que a gente fez ali, um período longo, e isso aí nos deu aí uma condição da gente poder estabelecer o nome nosso aqui dentro do estado de São Paulo. Eu retornei no Maranhão, onde a gente acabou ganhando o título estadual, e a gente teve a felicidade também em 2010 de ter o acesso à primeira divisão com o São Bernardo também. Então foram assim algumas coisas que a gente foi conquistando. Eu acho que está na hora da gente buscar uma outra conquista. Eu acho que o momento é agora e a gente espera ter sucesso aqui nessa empreitada, nesse trabalho que a gente tem aqui diante do União. E inscritos? Quantos jogadores do União Barbarense têm inscritos nesse momento? Nós estamos com uma relação de 23 atletas a 24 que será passada para que esses atletas sejam relacionados dentro daquela lista dos 28. A gente vai aguardar um pouco mais para fechar o restante das inscrições até o final do mês, ou quem sabe um pouquinho mais aí, mas é bem provável que a gente feche agora esses 23 atletas e depois a gente aos poucos vai encaixando aquilo que for faltando dentro da nossa relação. Semana passada o União Barbarense realizou o jogo treino contra o Ituano e perdeu de 1-0. Tem algum jogador que já se destacou e falou, esse vai ser o esqueleto do time, vai puxar o time, vai ser o capitão, vai comandar dentro de campo? Nós temos aí um grupo bom, com alguns jogadores experientes que a gente tem aí, né, que chegaram, o Vinícius, o Camacho, o próprio Melinho, o Rafael Fefo, Alex, são uma base de um jogador, um grupo de atletas experientes e alguns garotos mais novos que a gente tem dentro desse elenco nosso aqui, que a gente aposta muito neles. Mas principalmente o que a gente aposta mesmo dentro da experiência desses atletas que a gente tem aí, para que eles possam nos ajudar dentro de campo, orientando também, trazendo tranquilidade para aqueles atletas mais novos, para que a gente tenha uma equipe competitiva dentro do campeonato. Então a gente já tem mais ou menos uma noção aí daquilo que a gente quer. E a gente vê agora o interesse
o atleta igual o Melinho, a gente vê esses atletas mais experientes se dedicando e puxando muito dentro do trabalho para que os atletas mais novos se espelhem neles e vejam a disposição e a vontade que eles estão mostrando. Então isso aí está sendo muito importante para esse início de trabalho que nós estamos tendo aí. Ô, Rui, você citou a questão do Melinho, você testou ele como um atacante no jogo contra o Ituano. Você pretende mantê-lo como esse segundo atacante? O que você achou da atuação dele um pouco mais à frente? O que você tem em mente para o Melinho, que é hoje o maior ídolo do União Barbarense? O Melinho é questão, eu testei ele e já mudei de ideia, até porque o Melinho tem uma qualidade muito grande, é um atleta que ele no meio campo ele faz a equipe jogar, ele tem a facilidade de distribuir bem o jogo, então a gente está aí numa correria muito grande para que a gente consiga contratar um atleta que chegue realmente e ocupe a camisa 9 da nossa equipe e o Melinho possa jogar dentro da função dele, que é ali no meio campo. Rafael Macena e Daniel Bueno, jogadores que o Macena chegou a se tornar, não diria uma novela, mas uma negociação que foi... mas não chega a ser comparado, acho que o Dudu foi uma novela mais gigante, mas a relação ao Macena era uma história que já estava se arrastando e acabou com o jogador indo para a Série 1. Daniel Bueno é a mesma coisa, o Daniel chegou inclusive a treinar ontem pela manhã com a camisa do União e à tarde foi para o 15 de Piracicaba. Isso te incomoda, Rui? O que você pensa em relação a esses dois jogadores que estavam apalavrados? O Daniel mais ainda chegou a treinar com o clube e depois foi para o clube da Série 1. O que você acha disso? Incomodar não incomoda, o que mostra que nós estamos no caminho certo. Nós tentamos 2 contratações aí que equipes da Série A vieram atrás. Infelizmente, a condição que é oferecida na Série A e a própria vitrine que o campeonato oferece faz com que os atletas acabem correndo para a Série A1. E você não tem como impedir que um atleta desse saia daqui e vá disputar um campeonato de Série A1. A gente espera agora ter a felicidade de contratar um bom atleta também para vir ocupar o espaço deixado por esses aí que acabaram saindo para outra equipe. Não adianta você segurar muitas vezes um atleta que está com a cabeça no outro lugar. Ele vai acabar não rendendo e pode acabar criando algum problema. Então, para nós, a gente indiferente aquilo que eu falei, a gente nem fica lamentando muito, pensar para frente, buscar uma outra opção para que a gente possa aí fazer um bom trabalho. O pensamento da equipe para a Série 2 tem que ser aquela para subir, como você já disse, né? Mas o primeiro passo é o quê? Somar os pontos para permanecer na Série 2 e depois, na sequência do trabalho, conseguir o acesso? Então, eu acho que da maneira que é o campeonato hoje, são 19 rodadas, não dá para você ficar pensando muito nisso não. Eu acho que você tem que entrar pensando realmente no acesso, buscar uma somatória de pontos já desde as primeiras rodadas, para que você no meio da competição você possa ter uma tranquilidade de buscar uma pontuação aí e você se garantir já desde o início dentro daquele grupo, até porque o campeonato com essa forma que tem aí, ela mudou, ela é bem diferente daquilo que você antes classificava 8 equipes, fazia 2 quadrangulares. Então eu acho que hoje a questão inicial é você pensar em buscar logo uma classificação e a somatória maior de pontos já desde o início. Rui, pelo que você está acompanhando das equipes que vão disputar a Série 2, quais são aquelas equipes que você, não diria estar perdendo o sono, mas já está vendo que terá mais trabalho? Quais as equipes que você vê com potencial de acesso hoje, antes de iniciar o campeonato? Mas eu vou te falar uma coisa, é muito difícil você citar. O ano passado, nós nos enganamos muito com várias equipes que começaram já na montagem da equipe, todo mundo citar como equipes credenciadas ao acesso. O Mirassol foi um, o São Caetano foi outro, e tiveram aí o próprio Guarani que começou. Então eu acho que o campeonato, você até cria expectativa, fala sobre uma ou outra equipe, mas eu acho que dá para você tirar um parâmetro a partir da 5ª, 6ª rodada, aí você pode falar alguma coisa com mais segurança. Hoje, se eu falo alguma coisa, vai ser uma incógnita, uma coisa no vazio, até porque o campeonato não começou ainda. Então eu prefiro deixar começar e vamos ver aí as coisas como vão acontecer nas primeiras rodadas. Copa Paulista, a bola rolando, né? A bola rolando, com certeza, presidente. Ano passado você comandou a equipe na Copa Paulista e terminou a competição não muito bem. Você teve propostas de outras equipes, pelo menos é o que consta, inclusive do Rio Branco, onde você já trabalhou também, do Atlético Sorocaba, você também teria tido uma proposta. E toda vez que um treinador pega uma equipe do União Barbarense em Copa Paulista e não consegue um resultado tão bom, eu
me lembro, o presidente se lembra com muito orgulho do que o Vladimir Peixoto fez em 2011. Uma Copa Paulista que não foi tão boa, mas montou a base do time que subiu no ano seguinte, na Série 2 de 2012. Esse foi um dos motivos, Rui, de você ter aceitado permanecer no Leão? Você ter um tempo maior para trabalhar, para você montar a equipe do seu jeito para conseguir o acesso esse ano? Com certeza, eu acho que a gente criou uma linha de trabalho aqui dentro, uma confiança muito grande com o presidente, os próprios torcedores da equipe, com a cidade, o investidor que chegou aqui também, uma pessoa séria. Então eu acho que tudo isso aí somando fez com que a gente optasse em permanecer aqui. Eu acho que quando você se sente bem no lugar, você tem tranquilidade para trabalhar, você fica mais tranquilo para iniciar um trabalho, embora a gente saiba que o campeonato tem uma cobrança muito grande em cima de resultado, mas eu estou tranquilo em relação a isso aí, porque eu sei que a gente está no caminho certo, estamos com um elenco bom aí, e a gente vai começar bem esse campeonato e vamos buscar a nossa classificação. Tiago? E o maior rival, de novo, tem derby esse ano, né? O que o torcedor pode esperar? Porque, querendo ou não, assim, é mais pra frente, tudo, mas é a mesma coisa quando você vai pra tabela do Campeonato Paulista. Corintiano vai lá dar uma olhadinha pra ver quando é o jogo contra o Palmeiras. São Paulino quando é o jogo contra o Corinthians. E Unionista e Rio Branquense, vice-versa. É inevitável. É inevitável. Não é, presidente? Tem um gosto diferente, né? Presidente, calma. Mas eu gosto. Eu sabia. Por isso que eu falei, presidente, eu sabia que era. Em 10 derbys eu perdi apenas um numa copinha, então o gosto para mim é gostoso, não é amargo não. Como diria nosso amigo Rubens Cunha, o senhor é pé quente, né, presidente? É pé quente. E tomara que continue, né? Verdade. Rui, o que o torcedor pode, assim, porque tem um gosto diferente um derby, né, contra o Rio Branco. É diferente contra um derby contra o 15, por exemplo. Mas eu acho assim, né, a questão do derby, do torcedor, a própria cidade, eles têm aquela particularidade deles, a própria diretoria, muitas vezes, a nós como profissionais, eu acho que a gente tem que focar o todo. No geral, eu acho que, claro que a gente sabe a responsabilidade que tem, quando você vai jogar um derby, a pressão, a semana, tudo ela é diferente. Mas eu acho que a gente tem que criar um foco geral em todas as equipes, até porque muitas vezes você se foca muito numa situação de você buscar um resultado no derby, esquece que tem outros adversários também que você tem que encarar com a mesma seriedade. Então, o pensamento nosso aqui é começar a ir pensando, focando cada equipe, cada jogo, cada partida que a gente for fazer, a gente pensar naquele adversário ali, que é o que eu acho que vai ser importante para nós. E já sabe alguma coisa sobre o Oeste, primeiro adversário do União Barbarense? Não, a gente está deixando agora para esses últimos dias agora a gente acompanhar e ver uma situação de algum amistoso, algum jogo que eles vão fazer, para que a gente possa aí começar a fazer um levantamento nas coisas mais próximas do campeonato, do início do campeonato, para que a gente tenha um parâmetro melhor. A gente vai trazer até o fim do programa a tabela completa, enfim, dos jogos que o União Barbarense terá nessa Série 2, mas eu gostaria já de começar com os 4 primeiros jogos. A tabela é uma questão que chama a atenção. O União Barbarense, há alguns anos, já que não vem dando sorte, podemos dizer assim, no início do campeonato por conta da tabela. Joga um jogo em casa, sai 3, depois volta a jogar em casa depois de um mês, enfim. Isso foi motivo de reclamação alguns anos atrás de antigos treinadores do clube, principalmente no Paulistão, na Série 1, que o União Barbarense estreou contra o 15, depois saiu para jogar com o Mirassol, enfim, viajou bastante até voltar para Santa Bárbara, então é uma situação que realmente chama a atenção dos treinadores do União. Eu queria passar para o Rui aqui, ele já sabe a tabela, obviamente. O União Barbarense, para quem não sabe, então estreia contra o Oeste, dia 31, sábado, 5 da tarde, em Antônio Guimarães. Depois enfrenta, no dia 4 de fevereiro, a equipe do Atlético Sorocaba, lá em Sorocaba. Depois tem mais um jogo fora, no dia 7 de fevereiro, contra o Santo André, lá no ABC. Depois enfrenta o Comercial em Santa Bárbara. Ou seja, dos 4 primeiros jogos, 2 em casa, 2 dentro. É meio diferente do que a gente estava acostumado, com o União sempre estreando em casa, jogando 3 fora, para depois voltar para Santa Bárbara. Isso te agrada? Como é que você vê esse início de caminhada do União com esses 2 jogos em casa e 2 fora? Rui? Eu acho que o importante agora no início do trabalho, como a gente estreia em casa, é você estrear vencendo. Você consegue aí fazer uma vitória, você já sai para jogar fora com 3 pontos. Eu acho que quando você monta uma boa equipe, eu acho que o importante é você acreditar nela, independente de jogo em casa ou fora. A gente precisa ter uma sequência de resultados. Eu vejo esse início assim, 2 jogos fora, 1 em casa, 2 fora, a gente retorna, eu não vejo isso como difícil. A questão nossa preocupação é que a gente ajuste bem a nossa equipe e
possa jogar bem tanto em casa como fora, que isso aí é fundamental. Não gosto de criar muito na cabeça do atleta essa questão de que jogo fora é mais difícil, que a tabela é mais difícil. Porque senão você começa a criar um bloqueio emocional na cabeça do atleta e isso aí não é legal. Eu acho que você tem que deixar o time jogar solto, sem esse tipo de preocupação. Os treinadores gostam de falar, né, Rui, que para se montar uma equipe competitiva é necessário ter pelo menos 2 jogadores muito bons em cada posição. E você citou agora há pouco, e o torcedor já está ciente dessa carência no ataque, que 2 atacantes que chegariam para ser os goleadores dessa equipe acabaram indo para a equipe de primeira divisão. O Rafael Macena, se não me engano, já nem está mais no Campariano, né, levou problemas particulares, enfim, mas o Daniel Bueno está no 15. Você hoje, tirando a posição de atacante que vocês ainda estão atrás, nas demais posições, você tem esses 2 jogadores bons em cada posição para se ter um time competitivo, Rui? Tenho, sim. Eu fico tranquilo em relação a isso. Eu acho que tem só uma posição ainda que a gente ainda está para definir, fora da questão do ataque, mas isso aí eu acredito que essa semana ainda a gente defina, confirme. É em uma das laterais? Pode-se dizer que sim. E aí a gente vai confirmar isso daí durante essa semana aí, mas até a própria questão do atacante também, nós já temos aí uma definição de um que deve chegar por esses dias aí e vamos atrás de outro. Então eu vejo essa questão aí, como a gente falou, então com 2 goleiros bons, a defesa nossa é boa, laterais pelo menos os que vem jogando, o setor dos volantes, o meio campo. Então a questão maior nossa agora é buscar o reforço maior, que é a questão do ataque. Rui, você acha que o União Barbarense está à frente de algumas equipes por ter um meio campista, né, no caso o Melinho, que é criador hoje? Apesar de ser assim, o Brasil é o país do futebol, mas ainda tem essa posição está em extinção. Alguns grandes clubes não têm esse meio amador. Não tem. Eu tinha até poucos dias atrás um amigo meu que está trabalhando na equipe de primeira divisão tinha perguntado sobre o Melinho, se ele já tinha assinado o contrato e tudo. Foi, pelo amor de Deus, não vem você também não, que deixa quieto ele aqui, a gente está aí com a competição para iniciar. É uma dificuldade muito grande você achar um meio. As equipes da primeira divisão têm tido uma dificuldade grande de achar atletas para essa função. A questão de ataque também, a dificuldade é muito grande. Então eu acho que a gente fala sobre as situações, mas eu vejo que o futebol está carente em todas as posições. É muito difícil, tem sido formado muito poucos jogadores e isso aí tem tido uma falta muito grande. Tem sido formada equipes medianas com baixa qualidade técnica e a gente tem visto aí nos jogos aí uma qualidade muito ruim. Já visto que a maioria das pessoas que têm ido aos estádios sempre sai reclamando da qualidade do espetáculo. Então quando você tem um jogador que tem a qualidade como o Melinho tem, é difícil, você sempre vai, o jogo não foi bom, mas o fulano se destacou. Então esse detalhe aí é importante você ter um atleta como ele dentro do grupo. Mas a gente pode ver isso acompanhando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Que antigamente, eu lembro da época do Santos, lá com o Robinho, com o Diego, que montou aquela equipe da Copa São Paulo, que eles arrebentaram. Acho que o último destaque que nós tivemos foi o Neymar, o Lucas, pelo São Paulo. Agora, quem acompanha vê que não tem aquele jogador que se destaca. O próprio Santos, que você estava comentando em casa, na hora do almoço, que passou lá com o Santos, os jogadores estão entrando com processo, com trabalhista contra o Santos, eles estavam indo para o Santos, imagina com o União Barbarense, com o Rio Branco, que o Santos teve dinheiro de Neymar, de Robinho, de Paulinho e Ganso. Então a gente vê que na própria Copa São Paulo já não tem mais craque, né? E esse trabalho de base, olha que tem várias equipes que realizam e investem, como São Paulo no dia. Isso aí a gente tem visto aí, mas a gente percebe que até pessoas que trabalham no próprio São Paulo, no próprio Santos, pessoas que trabalham nessa equipe, que a gente tem amizade com eles, a gente escuta esse tipo de reclamação, que o jogador bom está em extinção. Hoje a maioria dos atletas que tem muitas vezes atletas de escolinha. Acabou aqueles campos de várzea, muito pouco que tem onde era formado, que aquela garotada brincava final de semana, depois que saía da escola, e ali começava a aparecer essa garotada. Então a gente está chegando a um tempo onde está ficando muito escasso a formação de atletas com qualidade no futebol. Léo, vamos para a última pergunta para liberar o Rui? Vamos sim. Eu queria que a gente esclarecesse de uma vez por todas, porque como o pessoal, nossos amigos, né, Tiane, sabem que a gente vai apresentar o
Bola na Web, eles já nos questionam antes do início do programa sobre algumas perguntas para a gente repassar. Tem um amigo meu que não quer ser citado o nome, enfim, se quiser também pode acessar o link do SB 24 Horas e mandar a pergunta, mas enfim, ele estava questionando para que eu repassasse a você a questão do André Krug, goleiro holandês, e cada um está dando uma versão. Primeiramente, antes de mais nada, falaram que ele era irmão do Tim Krug. Eu falei desde o começo que goleiro não é. que jogou a Copa e fez sucesso lá defendendo os pênaltis contra a Costa Rica na Copa aqui do Brasil. Depois todo mundo já soube que ele não é irmão do Tim Krug. Mas enfim, em relação ao Krug, foi um pedido seu? Por que não deu certo? Qual é a verdadeira história em relação ao goleiro holandês? Esse goleiro foi me oferecido no ano passado, no início do Campeonato Brasileiro, para que a gente pudesse indicar com alguma equipe, algum amigo nosso, mas como eu não estava trabalhando, eu não gosto de fazer esse papel de estar indicando o jogador, a não ser que alguém me peça, né? E aí sim a gente fala. E surgiu a oportunidade agora, como a gente fechou e acertou para fazer o Campeonato Paulista, esse amigo meu voltou a me ligar. A gente conversou, entramos em contato, deixamos as coisas encaminhadas. Só que na última semana agora, nesses últimos dias, acabou tendo a dificuldade, que era a questão de visto, questão de para jogar, o prazo de inscrição que a gente tem para o campeonato, então a janela, então tudo isso aí ia criar um aperto muito grande e a gente poderia correr o risco de ficar sem uma inscrição. Então, para que a gente não corresse o risco, e ele também não corresse o risco de repente vir para cá e ficar em possibilidade de atuar, a gente deixou para uma outra ocasião, ele já acabou acertando com o clube da Bélgica já, e foi trabalhar nesse outro país. Quem sabe na outra oportunidade, ele é um atleta que tem vontade de vir jogar no Brasil, um jogador com uma qualidade muito boa, as informações também que a gente tirou com pessoas conhecidas também, foi nos passado muito boas informações. Infelizmente era uma situação que ia ficar inviável, tanto para nós como para ele, e a gente acabou abrindo mão para que as coisas pudessem transcorrer de maneira natural. A gente poderia ficar aqui 2, 3 horas conversando com o Luiz Carpino, o torcedor bavarense ainda tem muitas dúvidas e muitas perguntas também a fazer ao treinador do União Bavarense. Vamos liberá-lo porque ele tem uma viagem, gentilmente nos atendeu durante essa primeira meia hora de Bola na Web. Então a gente agora vai liberar o Luiz Carpino. As perguntas que o Rui não vai poder nos responder, vamos passar ao Dário. O Dário está louquinho para responder as nossas perguntas. Está muito feliz aqui por estar conosco. Então, Rui, muito obrigado pela presença. Foi um prazer tê-lo conosco nesse primeiro Bola na Web. E o que a gente pode te desejar é o que todo torcedor unionista quer te passar nesse momento, né? Já que eles não podem estar presentes em pensamento, eles estão da mesma maneira que a gente, desejando boa sorte para você nesse Campeonato Paulista da Série 2, que você possa conduzir o Leão da 13 da melhor maneira possível. Tá certo, eu agradeço e na próxima oportunidade nós vamos estar juntos aí conversando, batendo um papo de novo. Eu queria só fazer uma pergunta para o Rui, uma colocação, não uma pergunta, sobre o que vocês estavam falando de garotos, de revelações, de jogadores, de promessas que não existem mais. Eu tenho um jeito de ver, de olhar, que eu acho que o que está matando o talento nosso hoje em dia, também do brasileiro, você, no seu Nordeste, que tem muitos jogadores lá, eu vejo como que as escolinhas matam os jogadores. É verdade. Eles são disciplinados, até com regras, com horário, com tudo, para se tornar um jogador e um homem. Não da nossa época, que era você saía para brincar na rua, ficava o dia todo, chegava em casa à tarde, apanhava porque estava jogando bola o dia todo. E jogava no terrão, né? No terrão, descalço. Então o cara ele não tinha a obrigação, não era mandado, ele omitia o talento dele. Hoje não. Hoje o cara vibra 1, 2, ele já tem que tocar, porque o treinador da escolinha está lá mandando ele tocar. Eu queria saber se você pensa mais ou menos igual assim. Eu penso sim, eu acho que é verdade. Quando você fala, o menino vai brincar na rua, ele vai com vontade, com alegria. Então, às vezes, com a escolinha, ele não vai passar alegria, com essa vontade. E aí ele é podado, colocado na disciplina em cima dele. Só que aí se não vai para a escolinha, na rua, ninguém procura. Por quê? Aí começa o quê? Outra questão. Começa a aparecer empresário. Olha, aquela escolinha ali, o moleque é bom. Vamos levar. Tem que a escolinha do Corinthians. Mas esse é o mal do futebol hoje. No bom português, futebol comercial. No bom português, o jovem de antigamente tinha mais malícia. Hoje ele é mais robotizado, vamos dizer assim.
Mas por que ele tinha mais malícia, Léo? Porque ele tinha que se virar sozinho. Exatamente, exatamente. No meio da Hoje em dia ele é conduzido por outras pessoas. Ele queria driblar 1, 2, 3, 4, 5, ele fazia isso. Não tinha ninguém gritando lá de fora do campo. Toca a bola, moleque. Robinho, quando foi pra Europa, daqui a pouco incorporou e ele era... O jogador, o moleque hoje em dia, no meu modo de ver, eu posso estar errado, mas é uma opinião que eu tenho. Ele está virando um robozinho para jogar futebol. Por isso que o talento é omitido. Até é por isso que quem foi eleito o melhor do mundo foi Cristiano Ronaldo. E não foi o Neymar. Fale e analisa. Porque o Neymar ainda tem um pouco dessa malícia de moleque, assim. Agora o Cristiano Ronaldo não, ele é o padrão europeu. Pois é. Vamos liberar o... Mas ele mereceu. Não, ele mereceu, é isso que eu questiono. Mas é o que muitos comentaristas falam, né? O Cristiano Ronaldo não serve para limpar a chuteira de jogadores de antigamente, dos craques de antigamente. Eu acho que nenhum Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Essa é a questão. Vamos liberar o Rui, porque daqui a pouco ele fica bravo com a gente aqui. Vamos liberar. Muito obrigada, prazer em conhecê-lo pessoalmente, conhecer assim por ouvir, ler nos jornais. Muito sucesso, que seja um campeonato maravilhoso, que traga muitas alegrias para os unionistas. Obrigado para todos nós. Estamos aí à disposição aí, tá certo? Obrigada, Rui. Tá ok. Rui Scarpino. Vamos chegar mais perto aqui do Dário. Pois é, vamos chegar pertinho do Dário. Agora, Dário. A gente libera aqui o Rui Scarpino. Com a aperto no coração, queríamos, claro, ficar 1 hora com ele e com o Dário, mas o Rui tem os seus compromissos, gentilmente pôde nos atender. Agora é hora de usarmos Dário Furlan. Eu até conversei com ele antes do programa e falei, Dário, fique tranquilo agora que vamos te usar durante essa meia hora restante. Sim, eu tentei, agora tem o Léo junto, né? Não, ano passado ele sofria com o Edivaldo também. Agora o Edivaldo saiu, eu entrei, enfim, o Dário não está ali não, mas brincadeiras à parte. A malícia tanto do Edivaldo como dele já continua, porque é mais ou menos compatível. Pois é, brincadeiras à parte, o Dário está aqui para nos atender gentilmente. Vamos falar um pouco mais do lado de fora do campo, né? Conversamos aí durante essa primeira meia hora com o Rui. Acho que deu para esclarecer bem e o que falta ainda esclarecer dentro de campo, os torcedores podem acompanhar no sábado. O Dário já até pode começar respondendo isso. O jogo, o treino contra o Primavera será aqui, Dário? Será com portões abertos? Se o torcedor que tiver com curiosidade sobre o time poderá acompanhar sábado no União aqui? Olha, dependendo da diretoria, sim. Agora, não sei que o treinador veja uma necessidade de fechar os portões, que eu não acho que muda alguma coisa, não muda nada. E também, se eu tivesse lá do lado de fora do muro, eu também queria estar aqui para ver. Eu também estou curioso ainda, vi só um jogo, né? Para conhecer os jogadores, né? Não, exatamente, esse é um direito da torcida. O torcedor tem direito de ver a equipe dele. Então o meu voto é porque seja aberto o portão, deixar à vontade. Quem tem com a curiosidade de vir aí para ver, fica à vontade. Você que está nessa dúvida se vai poder ou não, fique ligado no SB 24 horas, o Denis vai estar atualizando lá para você. Também todos os meios de comunicação aqui da cidade de Santa Bárbara. No Face do Léo. Também, no Face a gente vai repassando. No Bola da Web a gente vai repassando até quinta, sexta-feira. A gente vai ter mais provavelmente, como o Dário disse, a não ser que o Rui queira que não seja aberto, mas provavelmente você, torcedor, pode estar aqui no sábado às 10 horas acompanhando o União. Até porque a gente ia fazer também amistosos lá no CSU, que agradecer o pessoal da SEMI também, que vem nos cedendo nos campos aí, além do da Roma que a gente está usando. Ele está bom, mas ainda está um pouco duro. O jogador reclama um pouco do impacto do gramado, talvez por ser o começo de temporada. Mas senão a gente estaria lá aberto para o público, não tem que esconder. Eu acho que tem que mostrar o que está sendo feito. O trabalho é muito bonito, então, um trabalho sério, bom, então você tem que mostrar. Você tem que esconder quando o negócio não é bom. Quando é bom, tem que mostrar. Vamos falar um pouquinho então da situação do estádio, Antônio Guimarães. Tem a questão do laudo dos bombeiros. O senhor acredita que para a primeira partida o União vai jogar em casa com os portões abertos? Porque existe possibilidade de jogar em casa, mas com os portões fechados. Ou não jogar em casa? Não, aí a gente tem que agradecer principalmente ao Moura, ao Guina, ao próprio Jaziel, enfim, a todos os funcionários aqui que estão fazendo uma luta danada, ou fizeram desde uns 2 meses para cá, mas eu acredito que joga aqui sim. Joga, porque está bem encaminhado, o laudo que é mais exigência é o do Corpo de Bombeiros, esse já está aprovado, só falta pegar o ABCB. E através do ABCB você pode marcar com a Polícia Militar para ela vir fazer a vistoria dela.
mas ela faz praticamente em cima do laudo do bombeiro. O engenheiro Ansel Langman também já fez o laudo. Essa semana já deve estar entregando na federação também, que a gente tem até o dia 20 para entregar. Mas com certeza joga aqui sim no dia 31. A gente vem trabalhando por isso. E os jogos do União? Quais dias ficaram definidos para o União Barbarense receber os jogos? Sábado e quarta-feira? Sábado e quarta. Sábado às 16, às 17 agora, horário do verão. E às quartas às 20 horas. Deixa eu só, você falou da tabela, eu prometi aqui pro internato que eu ia passar a tabela inteira até as 9 da noite, só passar os próximos 4 jogos, eu passei os 4 primeiros, da quinta à 8ª rodada. Depois de receber o comercial aqui em Antônio Guimarães, então, o União vai para Rio Claro enfrentar o Belo Clube no dia 18 de fevereiro. Na sequência, outro jogo fora de casa, vai até Batatais enfrentar o Batatais no dia 21 de fevereiro. Depois recebe o Rio Branco no derby. O derby é na 7ª rodada. Tem União Barbarense e Rio Branco no dia 28 de fevereiro, que é um sábado às 4 da tarde. Ou seja, dessa vez o derby vai ser aqui. No passado o derby foi na Americana, esse ano o derby aqui em Antônio Guimarães. E na 8ª rodada, dia 8 de março, um domingo, o União vai até Monte Azul Paulista enfrentar a equipe do Monte Azul. Daqui a pouco eu continuo passando os jogos unionistas. Ou seja, os 8 primeiros jogos é nada. Enfim, acho que como todo o campeonato inteiro, não tem vida fácil, né? Jogo difícil atrás de jogo difícil. Não, a Série 2 não tem jogo fácil não. Todos eles são jogos difíceis. E quem tem o pensamento de buscar um acesso, como o Rui disse aí, eu concordo plenamente com ele. Você não tem que jogar fora, jogar em casa. O jogo do nosso acesso foi fora. Então, quando jogamos em casa, a gente era para subir, perdendo o Lax aqui. Então, o time que tem que ter personalidade para trabalhar bem aqui dentro e trabalhar lá fora. E o caminho para você buscar o acesso é esse. Ah, mas sai quando pega Santo André, eles estão no grupo, gente. Uma hora vai ter que pegar. Então vamos logo já para cima, ver quem tem garrafa vazia para vender. São 19 rodadas, né? Então se for agora, se for depois, vai ter que enfrentar do mesmo jeito. Mas o time lá tá mal, não contratou ninguém. Eu sempre fico com o pé atrás em cima disso. Isso aí para mim não vem ao caso não. Não é justificativo. Se o futebol brasileiro de uma maneira geral está nivelado, né, Dara? A Série 2 que dirá, então. Uma Série 2 está nivelada ao nível extremo. É o extremo, porque veja bem, até a 10ª rodada, os que estão em cima lutam pelo acesso, hein? 10ª. Aí falar, depois fica fácil, então, porque já vê mais ou menos, tem uma noção de quem vai subir, não é bem assim. Aí da 12ª até a 19ª, tem os que vão cair. Verdade. E às vezes você pega 2 times desses que estão para cair e eles se desdobram. Então não tem jogo fácil. Não tem. Você faz algum tipo de conta, Dário, lá na sua casa, pensando num possível acesso, que é obviamente o que você quer? Você faz algum tipo de conta, número de pontos que o União precisa para subir? Olha, Léo, como a gente já teve um acesso, a gente sabe mais ou menos como que é, né? A prioridade é você não perder pontos aqui dentro de casa. Por quê? Porque se você perde aqui dentro de casa, além de você perder um empate no caso, você dá um ponto para o cara e deixa de ganhar 2. Então você está alimentando o adversário. Agora, você tirar um ponto fora, você está trazendo um para você e tirando 2 do adversário. Então o caminho é esse. A conta é essa, não tem outra. Você tem que fazer o seu dever de casa. Você pode até tropeçar dentro de casa, isso é normal. Nem todo dia você vai jogar bem. Mas depois você tem que correr atrás do prejuízo e buscar lá fora. Dário, e como o técnico disse, né, o técnico Scarpino disse, né, que vai deixar para escrever alguns jogadores mais próximos do campeonato. Como está a situação do União Barbarense na Federação Paulista? Não, normal. É normal, o único problema que estava tendo era um novo método agora de inscrição, que a CBF lançou, atrapalhou um pouco, a gente estava aguardando uma senha. E a CBF voltou a trabalhar semana passada? O Carioca é folgado pra caramba. Hoje ainda o Guilherme ligando lá, eu estava presente na sala, eles são, além de preguiçosos, são arrogantes. Nem todos
mas pelo menos o pessoal que trabalha na federação, se a gente não tiver um conhecido lá, fica difícil. Então já passei isso com o Marco Polo, ele está indo lá. Então na sexta-feira a gente teve lá na posse do Reinaldo, ele estava lá. Eu pedi para ele, com todo carinho, para ele dar o pessoal da CBF dar uma olhada aqui para o interior, que não é só Rio, tem São Paulo, tem um monte de estados aí que necessitam da ajuda deles. Mas eles, quando querem complicar, eles complicam. É muito mais fácil, tá? O Guina, para dizer isso para vocês, a gente fazer uma transferência de um jogador do Japão pela FIFA do que você transferir um jogador do Rio para cá. Pois é. Isso foi provado. O japonês a gente fez em 2 dias, que foi o caso do Douglas Carioca que teve aqui. Teve em 2012, né? Não, agora, o 2014, o Douglas Carioca, o meio. 2013, não foi dado? Não, 2014, o meio. Sim, o Douglas Carioca, eu lembro dele. Eu errei as datas, então você está falando que é 2014? No dia que a gente ganhou lá da Transferência ainda. Sim. Na Série 2 do ano passado, correto, 2014, verdade. Então, a transferência dele foi 2 dias e a do Rio demorou 6. Sim. Eu me lembro, na época eu era setorista ainda do clube, é verdade. Então toda uma demora na negociação. Não é falta de vontade do pessoal. E acho que tem a ver muito com essa questão da demora, enfim, de todos os problemas que envolvem essa questão de liberação, documentação, a questão do Ismael, que eu deixei passar do Luiz Carpino, o novo Davi Luiz, né, já está apelidado por conta da cabeleira. Qual é a situação do Ismael? Ele vai ser inscrito a tempo de jogar a primeira rodada? O que você pode dizer? Olha, Léo, a gente já viu muitas situações dessas no futebol. Ele está com problema no clube, a gente não sabe a fundo o que aconteceu. O problema é que ele não quer ficar, ele quer sair. E a justiça determina isso, que ninguém pode proibir ele de trabalhar. Então o Jonadab, como ele tem um escritório de advocacia lá no Rio, e vários estados, se eu não me engano até no Paraná também, ele mandou um advogado nosso vai ter audiência quinta ou sexta-feira, ou dia 20, acho que é dia 20, e tentar se eliminar com o juiz lá no Paraná. Porque o atleta, se ele não quer trabalhar naquele clube, e ele cumpriu com as obrigações dele, ou o clube deixou de cumprir com ele, foi o caso, você não pode ficar segurando o jogador, você tem que deixar ele trabalhar, porque é disso que ele tira o sustento dele. Então eu acho que a justiça vê assim, com certeza dia 20, o nosso advogado vai nos ligar dando essa boa notícia que está com a liminar para a gente poder escrever ele. Bom, treinando ele está normalmente, então normal, essa questão sendo solucionada, ele vai estar à disposição provavelmente para a primeira rodada, se tudo correr bem. Dário, se tudo correr bem também, como você já disse no início da sua entrevista em relação ao estádio, o torcedor também quer saber o preço dos ingressos. Já está sendo conversado, como é que vai funcionar, os sócios do clube terão quanto de desconto, terá algum tipo de sócio torcedor? Eu queria que você falasse, desse um balanço geral para a gente em relação aos ingressos e tudo que vai envolver os torcedores. Olha, o preço dos ingressos a federação estipulou mesmo no ano passado, que é 20 inteira e 10 a meia. Aí o clube tem a opção de fazer o remanejo de preço. O sócio ele sempre teve o privilégio. Ele pode comprar até 5 minutos antes do jogo na secretaria lá, que ele paga meio. Que é um meio que a gente achou de contemplar o sócio, que é o torcedor fiel, que é o cara que está no clube já há muitos anos. E está já vem correndo o torcedor de vantagens, que por esses dias vai ser lançado também aí. Vai ter muitas vantagens, a gente não sabe ainda todas, então para a gente ficar falando coisa na dúvida é melhor esperar o dia que o pessoal estiver aqui para fazer o lançamento. Foi feito uma em 2013, mas não deu muito certo porque o pessoal deixou a cargo do clube, e o clube no dia de jogo aqui é muita correria, você não consegue às vezes nem em casa almoçar, você sabe disso, você já acompanhou, o Tiane também. Então a gente não pode assumir mais responsabilidade. Então a gente passou isso para ele no dia da assinatura do contrato. Ele vai vir pessoal dele fazer esse tipo de trabalho até a coisa engatilhar. Aí sim, depois, se a gente tiver
ou ver necessidade de colocar o pessoal nosso para dar sequência no trabalho. Mas pelo que eu senti no dia da apresentação dele, estava eu já andando principalmente, é bem diferente do que aconteceu na outra gestão. Então, para você internauta que ainda está curioso em relação aos ingressos, a área já deu uma esclarecida, mas maiores informações mais próximo do dia 31 que a União estreia. Todo mundo está contando e deve mesmo estrear aqui em Antônio Guimarães, então fique atento a todos os meios de comunicação, ao SB 24 horas, que você será muito bem informado. Você está falando aí Jonadab, Jaziel. Tem torcedor que está se perguntando, mas quem são esses caras? Ele fala ele, né? Ele, o Jaziel, o Jonadab. O União Barbarense, eu disse há pouco tempo atrás, e até conversei com a Tia na semana passada, o União Barbarense infelizmente teve parcerias mal sucedidas recentemente. A Abre Esportes foi a última dela, deixou uma dívida. Eu falo, não são parceiros, são forasteiros, que vêm, são aventureiros que vêm para aventurar aqui no União Barbarense, aproveitar o nome, a estrutura, um trabalho sério para poder deixaram uma dívida grande para o União Barbarense, enfim. Queria que o Dário falasse sobre esses novos parceiros, quem está com o clube nesse momento, Dário, o que você já vê de diferente, positivamente falando, em relação às parcerias mal sucedidas que eu citei agora. Olha, se for parar para analisar parcerias bem sucedidas, é muito difícil, principalmente aqui no futebol interior, no interior todo. Muitos chegam, falam, faz 2, 3 meses e depois a coisa não anda. Talvez não é que não sejam pessoas sérias. Eu até no pessoal da Abra, eu não vejo que não sejam sérios, eles não foram homens. Entendeu? De chegar e sustentar a bronca aí, como eu fiquei sozinho, isso aí eu não vou abrir mão disso nunca, e já falei para eles e vou repetir se for preciso, eles não foram homens. Porque se você faz uma caca, você erra, você tem que assumir e falar, estou aqui e vou responder pelos meus erros. Não vou solucionar tudo, não vou solucionar nada, mas eu estou aqui. Então aí eu acho que o cara faz o papel de homem, não fugir, não atender telefone, a gente procurar um endereço não ser atendido, ter que ir através de justiça, porque os credores entram na justiça contra a gente também tem que se mexer e repassar o que a gente está recebendo. Esse pessoal que chegou veio na copinha, através do Rui. O Rui conhecia o Jonadab, conhecia o Fabinho. Eu até então não conhecia, tinha falado 2 ou 3 vezes com ele por telefone. Eu falei, Jonadab, a gente está numa situação aqui que a gente não tem investidores, a gente não tem outro patrocínio a não ser a Rony, e estamos disputando a copinha. Você gostaria de nos ajudar de uma maneira que seja possível para você? Ele falou, me interessa, mas desde que eu tenha uma brecha para mim poder trabalhar na A2, junto com vocês aí. Eu falei, não, fechado. Vamos deixar as portas abertas. Você está nos ajudando agora e a gente vai deixar as portas abertas para você pensar o que você quer fazer na Série 2. E aí aconteceu. Aí todo mundo falando do Rio Branco, queria para o Rio Branco, queria para o Atlético Sorocaba. Realmente ele foi. Mas só que eu já estava sabendo isso há 10 dias antes. Ele esteve aqui, a gente almoçando na cozinha aqui, eu e ele, só nós dois. Ele falou, não, eu tenho que ir por causa dos 2 parceiros, que são os que estão no Rio Branco. Ele falou, mas ele falou as palavras dele, meu coração disse que tem que ser aqui. Ele falou, gostei muito de você, do pessoal aqui do União, o clube, ele falou, o ar aqui parece que é mais gostoso de respirar. Eu não quero ir contra o clube, mas como eu sou parceiro, eu tenho que ceder em certos momentos. Eu vou ter que ir no Atlético, eu vou ter que ir no Rio Branco, mas só se for um negócio muito diferente para mim deixar aqui. Do contrário, você fique tranquilo, você vai ouvir os comentários que a gente tá, porque isso aí corta, eu sei que corta. E no fim não acabou acertando. Os 2 ficaram americanos aí, ele bateu o pé junto com o Fabinho e voltou para cá. Ele não prometeu nada para mim do que estava sendo feito aqui. Isso que é o mais importante.
deixar isso bem claro para o torcedor. Ele não prometeu para mim que ele ia reformar o estádio, ele não prometeu que ele ia forrar a sala de imprensa, que ele ia arrumar a sala de comissão, sala de reunião, que tem muito mais projeto ainda. E nesse meio tempo a gente conseguiu, através de mais 2 parceiros aí, isso foi uma conversa minha, que foi uma coisa que ajudou muito o Jonadab vindo, pelo menos sozinho, mesmo perdendo os outros 2 parceiros, foi que a gente conseguiu uma parceria com a Chef Grill, que é essa empresa de alimentos que está nos cedendo alimentos aí, até agradecer ao Rinaldo, ao Caio, que são os 2 donos lá e muita gente fina. Então a gente fez uma parceria com eles e isso aí livrou uma grande despesa do clube. Então ela supriu, de certa forma, os parceiros que ficaram no Rio Branco. Então não pesou muito para o Jonadab a perda desses 2 parceiros. E o fato da gente ter o patrocínio da Home, né? Vamos falar assim, não é aquele absurdo para você trocar um time, mas ela é fiel, a Home é parceira há muitos anos, tanto que foi lembrado, não. Faz tempo que está apoiando o clube mesmo. Então a Home, e essa parceria que a gente fez com a cozinha, que diminuiu gastos, ajudou e muito na vinda do Jonadab para cá, que é um advogado que tem vários escritórios da advocacia no Rio e em outros estados. Ele é secretário de transporte no Rio e um cara muito bem conceituado lá. A empresa não se chama nada a não ser Carlos Souza, que é o sobrenome dele, porque você tem que ter uma empresa pelo menos para registrar os funcionários, que até isso ele quer tirar a costa do clube para não deixar encargo, essas coisas no clube pagar. E ele chegou com muita boa vontade. Ele chegou, já foi, vou fazer isso, pode fazer, vou fazer aquilo, vamos lá. De repente, a hora que a gente viu, já estava dentro do estádio. Você tem visto o que está acontecendo. Então, para mim, foi além da expectativa. Teve dia 23, o pessoal que chegou a trabalhar dia 8, dia 23, já recebeu pelo menos um adiantamento para não passar o Natal sem nenhum no bolso. Isso aí já mostra também, ficou todo mundo sabendo, todo mundo saiu sorrindo daqui. Eu fico feliz quando acontece isso, porque a minha cabeça fica mais aliviada. Chegou agora no dia do pagamento, foi chamado todo mundo lá também e pago. Espero não, tenho certeza que vai ser assim, porque ele tem um nome muito forte, como é o nome da União, e juntando os 2 a gente não pode fazer coisa que venham prejudicar tanto um como o outro, prejudicar ambos. Então a nossa expectativa é muito grande. O que foi traçado em acho que umas 10 reuniões que a gente fez, que era a montagem do elenco, ele deixou à vontade para a gente fazer, só a gente tem uma obrigação de informando, o Jaziel, no caso, que é o gerente dele aqui, que é primo dele, de valores, para você não ultrapassar aquilo que você pode gastar. Mas o Rui teve a liberdade para escolher, a gente deixou isso à vontade para ele, para o Cacau e a comissão técnica, que tinha um teto. Dentro daquilo ali você pode buscar quem você quiser. Teve alguns que até saiu um pouquinho acima, como foi o caso do menino que era para mim uma cena. A gente buscou um outro parceiro, o Fabinho foi buscar um outro parceiro em Minas, que falou, não, eu te ajudo e depois a gente se acerta no final do campeonato. Então a coisa está andando bem. Tem um dos melhores começos do campeonato, desde quando eu estou aqui, há 5 anos, 6 anos agora. Né? Então a gente aprende também, com todos esses anos aqui dentro, você aprende o caminho mais fácil para ir, mas tudo gera em torno do recurso. Se você não tem recurso, não adianta eu ver um baita de jogador e falar assim, eu quero tanto por mês, mas eu não posso pagar, então não adianta nada. E o que você está falando faz sentido, Dani? Desculpa te cortar. Semana passada eu e a Tiane, a gente veio aqui no clube para fechar sua participação e do Rui também. E a gente pôde reparar, a Tiane, para quem não sabe, foi setorista do clube, eu também fui. E infelizmente, no nosso tempo de setorista, o clube não era profissional no total da palavra como
aparenta estar sendo hoje em dia. Realmente, a situação mudou, a gente percebe em todos os setores do União Barbarense, está mais profissional o clube, em termos de organização, em termos de tudo isso. Na verdade, a União teve um alto, 98, 99. Isso, mas eu prefiro você, isso. Até 2005, que estava o B Corporation, que foi quando caiu da Série A1 para a Série A2 do Paulista. Mas... Depois veio de vários descensos, aí foram várias dívidas, aí começou tudo aquele reboliço lá do União Barbarense. Mas no nosso tempo de setorista, infelizmente, era difícil. Eu fui setorista de 2006 a 2009. A maior prova de profissionalismo que a gente está tentando e vamos implantar aqui, que a gente vem trabalhando isso em cima todo dia, é começando pelo porteiro. Eu achei muito bom. Exatamente. A turma não dá muito valor a isso, mas você blinda quem está aqui dentro trabalhando. E blinda também aquele olheiro que vem. Exatamente. Então ele tem ele lá e tem a André ali na sala que tem a câmera lá. Ó, tem fulano aqui que vai entrar, ela quer falar com quem? Ela quer falar com o chileno, não pode porque o chileno está ocupado agora. Marca um outro horário, porque a pessoa tem que ver que a União é grande, gente. A União é muito grande, a gente tem que fazer ele ficar maior ainda. E como que a gente faz? Com profissionalismo. E você falou do chileno sempre falava isso, né? Que colocar alguém, né? Por isso que eu citei o nome dele. O chileno, para quem não sabe, é o pai da Tiane. Roberto Mendes. O Denis já fez um sinal aqui. 4 minutinhos. Deixa eu só passar então, Tiane, que eu prometi, promessa é dica. Fala, pode falar. Não, e a outra coisa, Léo, que diz também que o caminho é esses exames todos que a gente está fazendo, que não é só cardiológico, não é só um exame de gripe, não. É um exame que a gente sabe quem tem o melhor pulmão dentro do elenco, a gente sabe quem está precisando de um descanso, um exame fisiológico também. Isso é ótimo. Então isso, no time do interior, eu desconheço que alguém tenha feito esse trabalho. Então é por isso que o Leandro falou, a gente está no caminho certo e vamos continuar cada vez mais tentando melhorar isso. Antes da gente se despedir do Dário, deixa eu só correr rapidinho com a tabela para o nosso internauta saber quem que o União enfrenta. Depois do Monte Azul, na oitava rodada, o União recebe o Guaratinguetá no dia 11 de março. Depois vai ter outro derby, só que lá em Campinas, o clássico, na verdade, contra o Guarani, dia 14 de março. Depois recebe o São Caetano, dia 21. Sai para jogar contra a Ferroviária no dia 25. Volta a Santa Bárbara recebendo o Independente de Limeira e mais um clássico regional no dia 28. Joga mais uma vez em casa contra o Água Santa, a novidade aí da Série A2, no sábado, dia 4 de abril. Dia 8 de abril tem Catanduvense e União lá em Catanduva. Dia 11 de abril tem União Barbarense Matonense aqui em Antônio Guimarães. Dia 19 de abril, Novo Horizontino e União Barbarense lá em Novo Horizonte. Que alegria do Novo Horizontino, uma equipe tradicional de volta à Série A2 do Campeonato Paulista. União e Paulista de Jundiaí, dia 25 de abril, na penúltima rodada aqui em Antônio Guimarães. Fechando a participação, os torcedores e o Dário esperam que com acesso garantido. Dia 3 de maio, às 10 da manhã, um domingo, enfrenta a equipe do Mirassol fora de casa, lá, ali, logo ali, em Mirassol, e na última rodada. Pois é. E só para a gente finalizar, então, torcedor, você ouviu todos os esclarecimentos aí do Dário. A União está, assim, com tudo em dia em termos de salários aos funcionários e também aos jogadores. A União tem tudo para fazer um bom campeonato paulista da Série A2. Tudo que a gente está falando aqui de organização, de profissionalismo que a gente está notando fora de campo, tem agora que ser refletido dentro de campo. É isso que o torcedor está esperando, né, Tiane? Exatamente. Dário, para finalizar, o que o torcedor do União Barbarense, unionista roxo, tipo Belani, tipo Edivaldo Silva, tipo Leonardo Caribe, Rubens Cunha, por aí vai. E por aí vai, vai Libainha é uma figura. O Tanaka, lembra do Tanaka? E o saudoso hino, que falava mais do que a boca, né? Falava. O único mundo que falava eu conheci. O que o torcedor do União pode esperar do União Agrícola Barbarense dentro e fora de campo nessa temporada que começa no dia 31 de janeiro? Isso. Olha, o Rui mesmo disse isso, a meta do pessoal que está aqui hoje no União é o acesso, não tem outra palavra a não ser buscar o acesso, porque o ano passado teve tão fácil o acesso e a gente deixou escapar. Por pouco a gente não se complica ainda, conseguimos reverter em cima do Rio Branco. Ficamos até numa colocação razoável, mas essa colocação razoável para nós hoje em dia aqui não entra em pauta.
Então é muito trabalho, muita garra, empenho de todo mundo, você vê todo mundo aqui trabalhando feliz, isso que é muito importante. E eu costumo passar para todo mundo aqui no dia a dia. A organização daqui, a felicidade daqui e o trabalho daqui reflete tudo lá dentro. Porque o cara sabe aquela porta do vestiário, ele sai ali, ele vem aqui, ele vê o pessoal tudo carrancudo, um discutindo, o outro brigando, ele sabe que a coisa não está boa. Se ele vem aqui, ele vê a coisa andando, vê feliz. Você chega lá em cima na cozinha para almoçar, você vê as tias rindo, sabe? Então é o reflexo que você, dirigente, que você, comandante, transmite para os jogadores. Então a gente está procurando, da melhor maneira possível, conduzir bem e correto aqui fora, para que os jogadores possam fazer a parte deles. Porque qualidade a gente sabe que eles têm. Então isso não vai voltar lá dentro. Então a gente faz a nossa parte aqui para depois cobrar dele legal. É isso, tem que ser assim mesmo. Tá? Não posso deixar passar isso, não, torcedor, depois eu puxar minha orelha. Contrato com essa nova parceria, são 3 anos? 3 anos. 3 anos? Seu mandato termina no final desse ano, Dário? No final desse ano. No final desse ano. Quer terminar com chave de ouro? Provavelmente com mais um acesso, né? Daí pendura sossegado. Tá E além de tudo, que a gente eu esqueci até de falar, nessa parceria, a União tem 10% de qualquer patrocínio pego por ela. Entendi. Não só o recurso obtido pelo clube, mas qualquer parceria também conseguir patrocínio, 10% é repassado para o clube. Situação financeira então da União, como de todo o clube brasileiro, obviamente que não está 100% ótimo, mas está encaminhada a situação da União. Dinheiro, pelo jeito, não vai faltar durante a competição, enfim, com o pagamento de salário. A gente não tem muito. É o que eu estou falando. É o que eu estou falando. Não está 100% resolvido como todos os clubes brasileiros, mas não vai faltar para o pagamento de jogadores, pagamento de funcionários durante o campeonato. É isso que o torcedor quer ter. União tem como meta manter o dia. É que eu costumo falar, o próprio mandato também dizia isso, a gente tem pouco, mas tem. Mas e bem controlado. É isso. É isso que o torcedor quer ouvir e espera que seja refletido dentro de campo. Não sei se eu posso falar o seu deles depois, o Atiane, vão puxar minha orelha. Semana que vem a gente vai estar lá no Tivoli Shopping com o Rafael Klaus participando do segundo Bola da Web de 2015. Você que estiver dando uma passadinha, ou claro que vai lá no cinema, lá no Tivoli Shopping na terça-feira que vem, dá uma passada por lá, bate um papo com a gente, conversa com o Rafael Klaus, vai ser bem legal. Dário, obrigado pela presença. Acho que não te alugamos o tanto que queríamos, tem muita coisa que a gente queria perguntar, mas deixa para uma próxima oportunidade. A gente torce, como eu disse ao Rui, não só eu e a Tiane, como todos que estão aqui, todos os torcedores, todos os barbarenses, torcem por um campeonato abençoado do União Barbarense, rumo ao acesso para o Paulistão no ano que vem. Eu que agradeço mais uma vez participando, sempre que possível estarei presente. E sem problema, o torcedor vai ficar tranquilo que a gente vai dar o melhor da gente para que isso aconteça. Santa Bárbara merece. E eu gostei do gostinho da alma, bom, né? Então a gente pretende voltar. E empenho e trabalho não vai voltar. Nem sempre as coisas saem como a gente programa, como a gente quer. Mas trabalho e empenho aqui, com certeza não vai voltar. Tiane, valeu pela paciência comigo aí nesse primeiro programa. Estamos juntos aí durante o ano inteiro. Valeu, Denis, valeu, Mayra. Repetindo, semana que vem, Tivoli Shopping, Rafael Klaus. Muito obrigada a você, internauta, que disponibilizou 60 minutos hoje para ouvir sobre a União Barbarense, montagem do time. Obrigada, presidente, por já estar na sua casa, teve que retornar para nos atender. Simpaticamente, como sempre, né? Eu dei uma cornetada antes. Começou o programa cornetando já. Mas ele sabe que eu sou assim, que ele sabe, ele já me viu chorando, já viu, né, Dário? Ele acompanhou a minha trajetória também. Léo, foi um prazer em recebê-lo aqui. Nós agora seremos companheiros. Isso aí. Vamos apresentar esse programa durante esse ano e nos próximos anos. Deus quiser. E fica o convite a partir das 20 horas dentro do Tivoli Shopping. Nós estaremos ao vivo entrevistando o árbitro FIFA, Rafael Klaus. Para ser mais exato, na praça de alimentação do Tivoli Shopping. Dá uma passada por lá, estaremos lá com o Rafael Klaus, terça que vem, 8 da noite. Você não vai mandar um abraço para o Zé Márcio, terapeuta? Zé Carlos Berto? Ah, o Zé Carlos, será que acompanhou? Ele não perde não. Então um abraço pro Zé Carlos, tá em Minas, né? Mato Grosso. Mato Grosso, lá em Mato Grosso. Virou fazendeiro agora. Um abraço que sempre nos acompanhou. Ano passado ele vivia participando, enviando perguntas. Pessoal, mesmo esquema do ano passado. Manda sua pergunta que a gente lê, passa para o entrevistado, participe e esteja ao vivo lá também no Tivoli Shopping, na praça de alimentação, que o nosso
nossos programas